Bom dia, nono ano, tudo bem? Aí, nós vamos fazer um resuminho aqui rapidinho para que vocês possam fazer o simulado, valeu? Mas antes disso, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, né? No volume um e volume 2, atividades e principalmente nos resumos, né? No final do livro, no final do capítulo um, tem sempre, cada capítulo tem um resumo. Então dá uma olhada naqueles resumos, né? Porque ele ajuda muito para a gente poder gravar alguma coisa e compreender um pouco daquilo que a gente já estudou no primeiro e no segundo módulo dos livros, ok? Bem, de antemão eu queria falar para vocês que o simulado não está difícil. Né? Eu dei uma olhada nas questões, então não está difícil, está super fácil. Basta, né, ter atenção e uma boa leitura, ok? Então, o que a gente precisa estudar? Né? O que a gente trabalhou? Né? A questão do primeiro reinado, segundo reinado, né? Depois a gente vai entrar na República, ok? Bem, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Então, a nossa República, ela foi constituída, ela foi promulgada no dia 15 de novembro de 1889. Marechal Floriano, né? Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice, Marechal Floriano Peixoto, ok? Então, assim, eles tiveram que fazer uma Constituição, né? Claro, porque todo país precisa ter uma Constituição. Já tinha, né? A de 1824, Dom Pedro, a primeira Constituição, pós-independência, mas eles queriam renovar, reformar essa carta, né? Essa nova Constituição. E aí teve várias mudanças, né? Bem, o que eles fizeram? Ela teve um caráter central, né? E tinha como tendência a descentralização relativa à autonomia dos estados em geral ao governo central. O que era antigamente chamado de província passa a ser chamado de estado. E, em vez de ter uma dependência do governo central, esses estados eles passam a ter liberdade política, ok? Então é uma outra visão, né? E claro, e outras coisas, né? Por exemplo, que foi mudado nessa Constituição, eles tiraram o poder moderador, né? Eram 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. O que eles fizeram? Tiraram o poder moderador. Ficou legislativo, executivo e judiciário. Certo? E aí, o que eles fizeram? Né? Foi avançando, né? Avançando para chegar ao que. Para chegar, né? Pelo menos lá mais ou menos nos anos de 1890, 91, eles começam a criar uma política que também é chamada de política parecida com, podemos dizer, política dos coronéis. Né? Os coronéis tinham um papel importante nessa mudança de monarquia para a república. Ok? Então aí nós vamos ter várias fases, né? Política dos coronéis, política dos governadores, a política do café com leite, né? Minas representa o leite, São Paulo representa o café, é o momento que esses dois estados começam a dominar o Brasil. Ora, um elegia o presidente, depois o outro elegia, então havia um acordo entre esses dois estados para criar uma hegemonia nacional. Okay? Bem, lá pelos anos 30, né? Vamos dizer os anos 30, vamos começar lá pelos anos de 1910, eles começam, você tem a revolta da Chibata, né? E quando os soldados estavam lutando na Guerra dos Canudos, estava havendo um movimento no Rio de Janeiro, que era um movimento de mudança do centro do Rio de Janeiro. Né? E aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam sanear, higienizar, ordenar, demolir e civilizar. Né? Eram palavras do prefeito Pereira Passos. Né? Então, por isso, no centro tinham vários cortiços, casas velhas. Eles começaram a acabar com essas casas para criar avenidas largas, avenidas centrais, como um pouco do modelo francês. Né? Nesse momento, o Brasil copiava muito a arquitetura francesa. E aconteceu um problema
no Rio de Janeiro, que foi um problema da varíola, uma doença, né, uma epidemia. E aí, claro, eles precisavam vacinar as pessoas. E aí ele criou uma política agressiva, né, de higiene do espaço na capital federal, que era o Rio de Janeiro, né, hoje é Brasília. E aí resultou na revolta da vacina, que não foi muito bem recebida pelos cariocas. Né? E aí, claro, porque era uma imposição. Na verdade, as pessoas tinham que ser vacinadas, mas não queriam. Né? E o governo começou a entrar na casa das pessoas para vacinar. Então as pessoas fizeram uma revolta e atacaram, né, os enfermeiros, os médicos. Né? Foi uma bagunça só. Ok? Bem, e aí, o que a gente pode entender? Né? Que o Brasil estava numa transição entre um momento de escravidão, né? Saindo da escravidão e entrando no momento que as pessoas eram livres. Então, qualquer coisa criava uma celeuma danada, ok? Bem, com o ofício da liberdade, né, existiram várias formas transitórias entre a escravidão e a liberdade, né? E, claro, principalmente na contratação de ex-escravizados. Como é que se dava essa relação? Né? Como é que se deu isso? Né? Se na carteira, porque não tinha carteira, salário mínimo não tinha salário mínimo. Então, como é que era essa relação, né? Entre patrão e empregado? Ok? Era muito difícil criar uma força de trabalho naquele momento, porque as relações trabalhistas não eram muito claras. Claro que Getúlio Vargas, depois, um pouquinho mais à frente, vai fazer isso. Ok? O que a gente precisa também trabalhar para ter um bom simulado, né? Getúlio, em 1930, logo em seguida, ele vai começar a criar um novo Brasil, novas relações de trabalho, né? Salário mínimo, a CLT, a consolidação das leis de trabalho, ok? E isso vai mexer um pouco com a cabeça tanto dos empregados quanto dos trabalhadores, né? E aí, claro, os trabalhadores vão lutar por aumentos, vai ter uma nova classe, porque também nós estamos recebendo imigrantes que vieram da Itália, que vieram, né, da Alemanha, né, várias regiões europeias lá. Então, nesse momento, eles criam sindicatos, se organizam para lutar por uma vida melhor, né? E principalmente pelo aumento do salário. Né? Bem, e aí, claro, também, o que a gente precisa estudar? O movimento de Canudos, Sertão na Bahia, né? Aconteceu em 1893. Eu queria que você desse uma lida sobre esse movimento. Qual era o caráter desse movimento, que é um caráter messiânico, né? E o que é isso? Né? Caráter messiânico é quando o líder ele leva para esse movimento a religiosidade, a fé. Né? Então, messiânico vem do Messias, vem de Jesus Cristo Messias. Então, todo líder religioso ele é tratado como Messias. Né? Antônio Conselheiro, que foi um dos líderes de Canudo, ele, em certo momento, ele tinha esse caráter, né, messiânico. Ok? Deixa eu ver o que a gente precisa estudar mais. Né? O que aconteceu no Brasil também sobre a questão sindical. Né? Dar uma lida sobre essa questão. De que forma as relações sindicais se deram no Brasil, na liberdade sindical. Né? Qual é o papel do sindicato, né? O que os sindicatos oferecem para os trabalhadores, de que forma eles mobilizam os trabalhadores, quais são as garantias que eles propõem, né, para os trabalhadores, as formas de organizações, sindicatos livres, também isso é legal de estudar. Deixa eu ver mais. E um fato que marcou muito também, esse período que nós estudamos, foi a questão do café, né? A relação do café, né? Que foi um dos últimos produtos, né? Que ajudou muito ao desenvolvimento do Brasil. Até a crise de 1929, né? 1930, o Brasil sofre muito porque perde o mercado no exterior, onde o café era vendido, ok?
E aí as oligarquias, né, que dominavam tanto o café quanto o leite, né, aquela questão da política do café com leite, elas sofrem assim, né, um baque porque o Brasil começa a se modernizar e passa a criar novas indústrias, né? E aí é um novo momento político no Brasil, né? Getúlio Vargas vai buscar isso, vai propor isso, uma proposta dele de industrializar o Brasil, trazer o Brasil da área rural e levar o Brasil para a área urbana, né? Que é a ideia do conceito de cidade, né? Que já existia na Europa. Valeu? Estudem, se preparem, com certeza vocês farão um bom simulado. Valeu, um abraço.